Olá, meus parceiros e queridos amigos, fazia tempo que eu não aparecia, mas retornei. E eu venho hoje trazer um conteúdo que duas pessoas me pediram, dois seguidores pediram e eu vou atender o pedido. Vamos falar sobre um homem, eu acho que dispensa qualquer apresentação, que é Michael Jackson. Algumas curiosidades e fatos pouco sabidos sobre o rei do pop. Todo mundo sabe quem é Michael Jackson. Talvez pareça fácil falar de um homem com esse nível de fama, mas na verdade é difícil justamente por isso. Todo mundo acha que conhece o Michael Jackson, que todo mundo tem alguma relação, alguma história com ele. Mas na verdade ele era um homem bastante único. Eu nunca escondi minha admiração em relação a ele como artista. Para mim é o maior artista do século XX. E nós vamos às curiosidades. Eu acho que a primeira grande curiosidade do Michael Jackson é que ele quebrou 39 recordes no Guinness Book. Ele tem 39 recordes, inclusive o recorde de homem com mais recordes. Né? Ele é um dos homens mais imitados do mundo. Ele virou desenho animado do Jackson 5. Ele virou videogame pela Sega. Ele virou Lego. Ele virou espetáculo do Cirque du Soleil. Enfim, realmente eu acho que o Michael Jackson não era o rei do pop. Ele era o rei da música, porque ele quebrou recordes em relação a todos os estilos musicais, do rock à música clássica. Ele se casou com a filha do Elvis Presley, como todo mundo sabe, comprou os direitos autorais das músicas dos Beatles. Tudo com Michael Jackson era superlativo, era megalomaníaco. Tudo com ele era gigantesco. Vamos lá os recordes, alguns deles, né? O álbum mais vendido do mundo, Thriller, vendeu mais de 120 milhões de cópias. Só para ter uma ideia de comparação, o Roberto Carlos, que é a maior vendagem latino-americana, tem 100 milhões de cópias. Então o Michael Jackson, em um álbum, vendeu mais do que toda a carreira do Roberto Carlos. O Thriller ficou 37 semanas no topo das paradas americanas. Ele foi considerado o maior artista de todos os tempos, com 1,5 bilhão de gravações, de acordo com a RIAA. Tem o recorde da pessoa, até então a pessoa viva mais famosa e conhecida do mundo. Dizem que ele é a segunda pessoa mais conhecida de todos os tempos, só perdendo para Jesus Cristo. Você vê o nível de fama dele. O artista mais rico da história, ele lucrou exatamente 7 bilhões de dólares ao longo da vida, isso de acordo com a revista Rolling Stones. Ele é o único artista que emplacou 5 discos no topo da Billboard em 5 diferentes décadas também. Ele tem um recorde também do maior número de Grammys ganhos em uma só noite. Ele ganhou 8 Grammys de uma vez quando ele lançou Thriller. Ele é o artista morto mais rentável do mundo até hoje, lucrando mais de 2 bilhões de dólares depois da morte. Ele foi o artista mais jovem a chegar no topo das paradas americanas, com apenas 11 aninhos de idade. E ele teve as turnês mais assistidas e caras da história: Bad, Dangerous e History, sendo que a turnê Bad World Tour, que foi 1987, 88, 89, ela ultrapassou os Rolling Stones e os Beatles. Ele fez 123 concertos em 15 países, em 4 continentes. E depois, com todos os shows esgotados no Wembley Stadium em Londres, ele teve um público total de 504 mil pessoas, quebrando marcas de outros artistas como Elvis Presley, Rolling Stones e Beatles. Então, os números do Michael Jackson são absolutamente surreais. Vamos a uma outra curiosidade sobre o Michael Jackson. Por que o Michael Jackson mudou de cor? Talvez essa seja a pergunta que os fãs, os admiradores e os não admiradores também mais façam em relação ao Michael Jackson. Por que ele mudou de cor? Bom, alegadamente ele tinha uma doença chamada vitiligo, que é uma doença que despigmenta a pele. Existem várias fotos que provam que ele realmente tinha vitiligo. Vocês nunca viram o Michael Jackson de bermuda, por exemplo, justamente porque as pernas dele já estavam descoloridas e ele tinha vergonha de mostrá-las. Então, o que ele fez, na verdade, foi acelerar o processo
de embranqueamento da pele, né? E ele realmente trocou de cor. Eu acho que talvez ele seja o único ser humano que eu conheça que tenha ido de um homem negro para um homem... Ele era mais branco que eu, ele ficou no final, né? Mas realmente, eu não sei, a própria mãe dele falou que não sabe como ele fez para ir de um extremo para o outro, mas que foi isso, foi realmente uma doença chamada vitiligo. Outro ponto importante, outra curiosidade sobre o Michael Jackson, que eu acho que muita gente se pergunta, é se ele morreu endividado, como é que era essa questão das dívidas dele. O Michael Jackson realmente tinha dívidas, ele tinha mais de 400 milhões de dólares em dívidas com os bancos, porque ele tinha um estilo de vida muito extravagante, todo mundo sabe disso, ele era um homem que gastava indiscriminadamente. No entanto, o patrimônio dele superava em muito o valor das suas dívidas. Só o catálogo dos Beatles, que ele detinha os direitos, valia mais de 900 milhões de dólares. Então, ele tinha dívidas, mas o patrimônio dele era muito maior do que as dívidas dele. Como se dizia, ele foi empurrando com a barriga as dívidas. Outra curiosidade sobre o Michael Jackson, acho que muita gente não sabe, ele tentou comprar a Marvel. Sim, a Marvel Comics. A Marvel depois foi vendida para a Disney por 4 bilhões de dólares, mas ela passou por um período de quase falência, um período muito difícil, e o Michael Jackson quis comprá-la. A Marvel é responsável por personagens icônicos, como o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Thor, o Hulk, o Capitão América, etc, etc. O Michael Jackson chegou a negociar a Marvel com o fundador dela, o Martin Goodman. Outra curiosidade sobre o Michael Jackson, sim, ele comprou os catálogos dos Beatles. O negócio foi o seguinte, o catálogo dos Beatles foi a leilão e o Paul McCartney, cujo Michael Jackson era amigo até então, naquela época, e eles colaboraram em várias músicas maravilhosas, This Is The Man, Say, 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 The Girl Is Mine, enfim, algumas estão no álbum Thriller. O Paul McCartney falou que talvez comprasse as músicas dos Beatles, mas ele acabou não comprando. Então o Michael Jackson foi lá e comprou o catálogo das músicas dos Beatles, na época, por 47,5 milhões de dólares. Hoje o catálogo vale 1 bilhão de dólares. Você vê a valorização. Eu acho que o Paul McCartney ficou muito chateado com isso e a amizade acabou ali. No entanto, foi uma coisa de negócios. O Paul não comprou, o Michael foi lá e comprou. Outra, acho que curiosidade que muita gente não sabe, por que o Michael Jackson segurava as genitálias? Segurava ali o negócio dele ali, quando ele fazia, às vezes ele fazia isso. O negócio foi o seguinte, as pessoas que trabalhavam com ele, os produtores, os assessores dele, achavam que o Michael Jackson era muito assexualizado, que ele era uma figura muito casta, e que ele, como sendo o maior astro do mundo, ele precisava se tornar também um sex symbol, um símbolo sexual. Então a ideia era sexualizar o Michael Jackson. E isso foi feito através daquele passo que ele segura lá as partes íntimas dele. Daí a explicação para esse fato curioso também. Outro fato curioso sobre o Michael Jackson é que ele paralisou o Google. Exatamente. Em 2009, o ano da morte dele, os fãs começaram a digitar tantas vezes a palavra Michael Jackson no Google ao mesmo tempo que o sistema de defesa do Google interpretou aquilo como um vírus, achou que era um vírus. E o Google, pela primeira e única vez, foi paralisado. O sistema caiu no mundo inteiro e o Google paralisou no mundo inteiro. Depois da morte do Michael Jackson, isso foi revisto no Google e nunca mais voltou a acontecer, porque eles tomaram as devidas precauções. Outra curiosidade que eu acho que muita gente se pergunta é por que os filhos do Michael Jackson usavam máscaras. Pessoal, o negócio é muito simples. O Michael Jackson sempre falou, a fama pode ser maravilhosa, mas ela pode ser um fardo. E Michael Jackson entendia de fama, definitivamente. Ele botou máscara nos filhos dele para que os filhos deles não ficassem conhecidos como ele era. Ele falou, eu quero dar a chance do meu filho, por exemplo, ser professor de matemática, do meu filho ser corretor de imóveis. Ele não necessariamente tem que seguir no show business, no mundo do entretenimento, ele não necessariamente tem que ser famoso. Então a ideia dele era preservar a identidade dos filhos dele ao usar aquelas máscaras que muita gente considerava aquilo bizarro, né?
Uma outra curiosidade é um presidente americano, se eu não me engano, Ronald Reagan, teve uma reunião com o Michael Jackson na Casa Branca. O Michael Jackson era muito convidado pelos presidentes como o maior astro do mundo, e num jantar um fotógrafo falou: vou tirar foto aí de dois dos homens mais poderosos do mundo, o presidente dos Estados Unidos e o Michael Jackson. No que o presidente respondeu: olha, eu estou presidente, daqui a 4 ou 8 anos eu saio do cargo e volto a ser uma pessoa totalmente normal. O Michael Jackson vai continuar sendo o Michael Jackson, o rei do pop, o astro mais famoso do mundo. Então isso também é uma curiosidade interessante. E para finalizar, uma outra curiosidade interessante sobre o Michael Jackson é que depois de perguntarem muito para ele qual vai ser seu próximo passo, você já chegou tão longe, você já é a pessoa mais famosa do mundo, o astro mais bem-sucedido, mais rico do mundo, o que mais falta para você? Ele falou: eu vou fazer o moonwalk, que era aquele passo famoso que ele andava para trás, que quer dizer passo da lua, moonwalk. Eu vou fazer o moonwalk na lua. Ele queria dar um jeito de dançar na lua, um evento que seria transmitido por todas as televisões do mundo, ao vivo, para mais de bilhões de pessoas. Infelizmente, ele não conseguiu chegar a concluir esse feito, mas eu tenho certeza que se ele tivesse tempo ele teria concluído, porque o Michael Jackson realmente é um homem de números e feitos absolutamente extraordinários. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me sigam aí no canal. Vamos continuar nossos papos sobre entretenimento, arte, cinema, cultura e bola pra frente. É isso aí. Um beijo, foi um prazer.